Queria agradecer, né, essa acolhida aqui, a ocasião de poder discutir os projetos que a gente está fazendo, né, esperando que seja a ocasião de ter novos projetos mais tarde, como o professor acabou de falar. Quando o Juliano nos convidou, a gente pensou que seria interessante retomar um pouco, né, o que tem norteado os nossos projetos de pesquisa e de ensino lá na Universidade de Lyon, né, mostrando para vocês o trabalho que a gente tem feito no Departamento de Geografia e Planejamento, que no nosso caso os dois são juntos, né? A geografia e o planejamento territorial fazem parte do mesmo departamento, não só em termos de pesquisa, né? Mas também em termos de projetos de formação a nível de mestrado. Então é isso que nós vamos estar falando com vocês. Então, o nosso título aqui é Urbanismo Favorável à Saúde, um pouco da teoria e a prática que a gente tem feito com os nossos alunos. Então, a ideia principal, né, a gente organizou em 3 momentos essa apresentação, seria de falar um pouco de que maneira a geografia contribui, né, para entender essas questões de saúde pública, principalmente na parte de criação de um planejamento, de um urbanismo que seja favorável, né, às condições de saúde, quais são os objetivos e os impactos que isso poderia ter, né, e de que maneira, nos ateliês que a gente tem feito nos nossos cursos de mestrado, né, tanto em primeiro, segundo ano de mestrado, como é organizado, depois, se for o caso, a gente pode mostrar para vocês a organização do nosso trabalho, né, a gente tem feito muitas parcerias com o mundo socioeconômico local e regional de Lyon, né, então, para mostrar para vocês de que maneira na formação, essas parcerias não só ajudam os alunos a estarem mais preparados para o que eles vão ter que encontrar mais tarde, né, em termos de inserção profissional, mas também nos ajuda a repensar, né, em termos de condições concretas, o que a gente pode fazer, né, e estar com elo mais claro com a sociedade civil local, né, em termos de realidade acadêmica que estamos vivendo. Bom, acho que eu vou passar essa primeira parte bem rápida, né? Todo mundo sabe que a saúde é influenciada por vários fatores, genéticos, econômicos, sociais, políticos, e de que maneira a geografia, né, a parte de localização, de espacialização, de fenômenos pode ajudar. A gente tem feito pesquisas, a Virginie pode depois talvez dar os detalhes desse tipo de pesquisa, sobre, por exemplo, de que maneira o planejamento espacial acaba criando condições para que comportamentos individuais sejam mais ou menos favoráveis à saúde, por exemplo, para a atividade física, né? De acordo com o tipo de cidades que existem, em termos de tipo de calçadas e mesmo, né, a facilidade de poder propor locais de atividades físicas, né, isso geralmente vai ter um impacto depois, a gente sabe, em condições de saúde. Da mesma maneira que comportamentos alimentares, né, se você tem acesso ou não a locais onde existe uma proposta de alimentos mais saudáveis, orgânicos, né, já tiveram vários projetos que mostraram, né, que a falta de opções para ter acesso a esse tipo de circuitos curtos, entre outros, às vezes pode também ter um impacto muito importante. Em termos de qualidade do meio ambiente próximo também, a gente tem feito trabalhos sobre a qualidade de moradia, né, de transportes que existe, outra também a parte de serviços que são localizados, né, mais ou menos próximos do local de moradia das pessoas. Então, são outros momentos que a gente tem feito diagnósticos para tentar depois relacionar com resultados em termos de saúde. Então, em outros casos, a gente também tem analisado a questão de ambientes sociais, né, que nem sempre é muito fácil, mas, por exemplo, o isolamento, né, de que maneira a pessoa se sentir sozinha vai propiciar ou vai ter uma influência, né, em termos de como algumas doenças vão se manifestar, né? E mesmo a parte de sentimento de segurança, né, ambiente e de coesão social vai também ter um impacto importante na parte de tratamentos, né, de algumas doenças que são evidenciadas.
No caso do projeto que a gente tem feito com vocês, né, a parte também de qualidade ambiental, na parte de poluição, de adaptação às mudanças climáticas, que isso tem sido um momento de discussão bastante importante também, que a gente tem feito com as administrações públicas locais, né, vocês vão ver depois mais tarde. Bom, então, de que maneira o fato de poder localizar todos esses elementos que a gente está falando, que a gente está citando, e poder correlacionar até depois, né, com outros dados que existem, verificar, na verdade os jogos têm sido chamados para contribuir, né, nesse diagnóstico mais ou menos global, né, do que seria a ideia de saúde, de bem-estar da população, né. Os 4 principais objetivos que a gente tem colocado, né, quando existe uma proposta de fazer um diagnóstico e de tentar criar condições de mobilizar o território, né, para melhorar a saúde das populações, são esses que aparecem aqui nesse slide, né. Começa realmente para reduzir a parte de poluentes, como o professor falou, e pode ser feito de várias maneiras, né, em questão de transporte, o tipo de transporte que vai ser feito, mas também a densificação de moradias para que tenha menos trajetos a serem feitos e diminuir a parte de alguns veículos e de outros elementos. Da mesma maneira, isso, né, estaria ligado, não são títulos assim, onde cada um aparece individualmente, mas, por exemplo, se realmente existe uma moradia mais próxima de outros locais de atividades, né, se existe um mix funcional do espaço urbano, vai também propiciar que tenha comportamentos ou estilos de vida mais saudáveis, onde a gente consiga fazer trajetos a pé ou com outros tipos, né, com a bicicleta também, que eu acho que o Gerano viu também essa ideia vários tipos de bicicletas em serviço assim disponíveis à população poderiam contribuir depois para que a atividade física, né, aumente e seja contra a sedentariedade que tem se verificado, né, nos últimos anos. De uma certa maneira, esse tipo de comportamento também vai implicar mais interações sociais, né, porque não está sempre fechado no seu carro, por exemplo, né, e vai criar novas ocasiões também para criar grupos de discussões que tenham auxiliado, de uma certa maneira, né, a reduzir o impacto desfavorável de algumas grandes cidades na saúde das populações e também corrigir algumas desigualdades, né, a ideia das desigualdades socioespaciais que a gente tem trabalhado e tem traduzido, feito alguns mapas a esse respeito, né, tem sido levado em consideração quando a gente começa a discutir com os órgãos públicos quais são os tipos de projetos que poderiam ser feitos, né, para o planejamento futuro do território. Então, essa é uma parte mais que todo mundo conhece, sabe, né, mas a gente também tem tentado, né, vocês veem aqui alguns gráficos que a gente não teve tempo de traduzir, desculpa, depois se for o caso a gente pode tentar fazer, né, mas que tem norteado um pouco essa ideia que a gente tem levado, que é de criar realmente um urbanismo favorável à saúde. Então essas são as ideias principais. Aí, como a gente resolveu, né, faz 2 anos, teve uma reforma de todos os cursos de mestrado lá na França, nós fizemos propor uma especialização de mestrado que se chama justamente Saúde e Território, Inteligência Geográfica e Auxílio à Decisão, né? Com uma ideia de tentar fazer aparecer essa contribuição da geografia para discutir as questões de saúde, inclusive usando essa inteligência geográfica que pode auxiliar uma decisão um pouco, não vai dizer que vai ser só ela que vai ter o principal papel, né? Mas que vai ser um dos elementos a serem levados em consideração, né, nas políticas públicas. Nesse sentido, no nosso mestrado, os mestrados na França não são só de pesquisa, né? São mistos, pesquisa e preparação profissional, né?
Antes até eles eram bem separados, mas agora os dois coexistem, né? Tem que ser pesquisa e prática, né? A gente conseguiu colocar como importantes no primeiro e no segundo ano de mestrado, que são 2 anos, né? Uma formação em 2 anos, o fato de que tem alguns ateliês. Então, ateliês é o quê? Além dos cursos que os alunos vão seguir, eles vão ter um momento onde vai ter uma comanda, um tipo de um pedido, né, concreto de alguma instituição, né, como a gente já fazia isso antes com outros tipos de mestrado e pelos trabalhos que a gente tem desenvolvido com a comunidade, já tínhamos uma rede, né, de profissionais que nos conhecem, veio nos solicitar e propõe um projeto pedagógico com os nossos alunos, né, que vai ser levado, vai ser conduzido, né, como se os alunos fossem um pouco um escritório de consultoria, né, mas que vão aprender a conduzir um projeto, a se organizar para tentar, inclusive, fazer trocas, né, do que pode ser feito, do que não poderia ser feito, e dessa maneira eles vão trabalhar em projetos de urbanismo, que seja com administrações públicas ou outras agências responsáveis, né, hospitais. Na França tem o que eles chamam as agências de planejamento da saúde, que é a agência regional da saúde, né, que existe, que também vem nos solicitar e vem propor projetos onde os alunos vão fazer um estudo mais detalhado, né. Também temos trabalhado com Câmara de Comércio e Artesanato do Rhône, né, que é o departamento onde fica Lyon, associações assim, tipo ONGs também, que fazem projetos, e é um leque bem variado, né, de atores que têm nos solicitado, para vocês terem uma ideia de que maneira essa teoria toda se concretiza em projetos, né, específicos. Aqui vocês têm alguns logotipos de alguns organismos, é só alguns que eu coloquei, né, e eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês verem que tipo de trabalho tem sido feito, né. Bom, aqui é mais para vocês terem uma ideia, né? Os ateliês, o nosso ano letivo lá começa em setembro e vai até junho, julho, né? No mestrado, em primeiro ano, eles geralmente têm um curso que é contínuo de setembro até março, depois eles vão fazer um estágio, e no segundo ano eles têm o que a gente chama de alternância, né? Eles ficam 1 semana na universidade e 3 semanas em algum organismo de estágio. Então, eles têm o estágio, que já é uma possibilidade de prática, mas eles têm também o ateliê, que aí é um trabalho em grupo, né? Acho que é importante que eles saibam não só se virar sozinhos, mas também conduzir um projeto em grupo, né? Então, a gente apresenta os vários projetos que aparecem, são sempre mais do que um projeto por ano, e de acordo com o que interessa os alunos, eles escolhem qual é o projeto que eles vão pegar, né? A gente não diz nada, são eles que têm a liberdade de escolher. A gente forma grupos mais ou menos de 4 alunos, geralmente, em média, né? E são aí grupos de 4 com geralmente somos nós duas que somos as responsáveis, às vezes a gente chama outros especialistas que vão ajudar os alunos a levar a cabo esse projeto nesse período, né? Às vezes é um pouco difícil, porque de setembro até março não dá tempo de fazer tudo o que a gente gostaria, né? Vocês vão ver que tem alguns projetos, inclusive, de adaptações, de auxílio a adaptações climáticas, como, por exemplo, fazer um mapeamento de áreas mais frescas em Lyon, na época de verão. Não dá muito certo, porque o nosso trabalho é de setembro até março, ou seja, é difícil, né, de poder estar no período de verão, porque geralmente é as férias da universidade, mas a gente tenta ver o que é possível de ser feito nesse sentido, e às vezes, inclusive, o projeto vai continuar de um ano para o outro, porque a gente não conseguiu fazer tudo num ano e vai ser levado, né, um pouco depois. Então, em setembro eles escolhem, em outubro geralmente a gente lança o projeto com a participação dos atores, né,
dessas instituições que fizeram o pedido de fazer um ateliê, e a gente tem algumas reuniões intermediárias para tentar verificar se está tudo em ordem até fazer uma apresentação final. Aí os estudantes devem tentar, né, procurar documentação, e documentação não só bibliografia, mas vídeos, tudo que eles puderem achar sobre o tema que está sendo feito, tentar realmente, né, atualizar o nível de conhecimento que existe, se familiarizar com a instituição que pediu, porque isso também faz parte, né, entender o funcionamento interno, nem sempre é muito fácil, os vários serviços, por exemplo, a Prefeitura de Lyon, né, a gente já tem feito vários projetos com várias direções setoriais da Prefeitura, a direção da economia, do artesanato, a direção dos espaços verdes, a direção da Agenda 21, que é para os projetos de mudanças climáticas, enfim. Às vezes até tem que ser feito um projeto com várias diretorias, então nem sempre é muito fácil identificar, né, o organigrama, o tipo de relações que existem e conseguir, né, entender direitinho o que é a missão que é confiada, porque às vezes se é um projeto com várias diretorias diferentes, as pessoas não têm as mesmas noções do que eles querem sempre, né? E tentar ver quais são as colaborações possíveis, como a gente já conhece várias pessoas, a gente vai tentar chamar outros eventualmente, né? Por exemplo, a gente já tinha feito um projeto com ecologia urbana na parte de jardins comunitários, e aí quando a gente foi fazer um projeto sobre levantamento de espantamento de áreas frescas, a ecologia urbana acabou intervindo um pouco mais, porque eles já nos conheciam e às vezes pode até ajudar o fato de passar pelo nosso viés, quando a informação não circula muito bem no interior da instituição que fez a comando. Então, aqui vocês veem, né, tem a ideia de fazer, né, organizar bem, né, o que foi feito em cada reunião, né, o que vocês estão vendo aqui é um compte rendu, é um balanço de cada reunião que é bem documentado a cada vez, né, e aí, como nós estamos na geografia e no planejamento, em muitos casos é de buscar os dados que existem e tentar usar esses dados e cartografar o que está sendo, né, o que existe, para depois eventualmente verificar se os mapas estão corretos ou se poderia ser feito outras análises a partir disso, né? Então, uma documentação e geralmente criações de bases georreferenciadas, né, bases espaciais que vão fazer parte do projeto. Os exemplos, bom, a parte dos jardins comunitários, né, teve vários projetos sobre isso, que seja para avaliar o que foi feito. Existem os jardins de inserção social, não sei se aqui também existe isso, que são usados para recuperar algumas famílias que estão em situação de precariedade. Então, fazer às vezes um balanço, fazer enquetes e verificar como está sendo usado, quais são os bloqueios que existem para o funcionamento de todos esses jardins, ver qual é a qualidade do trabalho que tem sido feito, se tem a parte de educação, quem é que está se envolvendo, enfim, vários projetos sobre a análise dos impactos dos jardins comunitários sobre as populações, geralmente em situação mais difícil na cidade, né? E também a influência sobre a saúde, né? A saúde mental das populações em questão. Então, a ideia dos locais frescos, na verdade, desde o começo era de fazer trajetos, onde mesmo quando estivesse muito quente, as pessoas pudessem manter uma atividade física. Só que, realmente, até determinar o que a gente seria considerado como locais frescos, né? Então, obter todas as informações. A ideia era de tentar, ao mesmo tempo, valorizar, né, o que tem sido feito pela Diretoria de Espaços Verdes da cidade, a Diretoria do Patrimônio também, que gostaria de ver que as pessoas frequentassem alguns locais que poderiam, né, ajudar em épocas de picos de calor que existem, né, cada vez mais. Esse ano ainda foi mais uma delas, né? E de outros também, né? Por exemplo, a gente trabalhou também com a diretoria de pessoas da terceira idade, né?
E todos esses estavam querendo contribuir para que pudesse se propor no final, assim também o pessoal com deficiência física, que todos pudessem criar, ter uma certa atividade, mesmo quando está muito quente, que as pessoas falam não saiam de casa, mas tem que continuar, né, tendo alguma proposta. Então, no primeiro ano, a gente conseguiu fazer a lista de 600 locais frescos, né, que poderiam ser usados de diferentes tipos, e depois, no segundo ano, a gente conseguiu finalmente tentar reunir vários desses lugares e criar percursos na cidade que possam ser usados, né, em períodos de forte calor, assim, não só para os turistas que vêm também na cidade, mas sobretudo com a população. Então, teria que ser bem repartido em todos os distritos da cidade, bom, enfim, né, era um projeto que exigia bastante inter-relação entre as diferentes administrações também locais, né? Outros projetos que existem, vários assim, eu tentei regrupar um pouco da qualidade de espaços próximos, assim. Então, por exemplo, teve um projeto de uma associação que procura fazer com que criar novos trajetos na cidade, que não vejam só a parte tradicional da cidade, que sempre é visitada no centro da cidade, mas que faça descobrir outros locais. E era uma associação, né, de artistas também, né, a Biabu, que quiseram criar novos projetos de caminhabilidade na área metropolitana, né? Inclusive de abrir alguns locais que estavam inacessíveis e tudo mais. Então, esse foi um projeto, inclusive, de alunos de primeiro ano de mestrado que acabaram no final, dá para ver, tem um mapa aí, fazendo um trajeto numa área que é o 9º distrito, o 9º arrondissement de Lyon, né? Conseguiram fazer um novo percurso que é uma área que está sendo, que tem muita desindustrialização, né? Então tem várias áreas que eram industriais, mas que estão sendo reconvertidas, e eles estão tentando abrir novos trajetos, né? E que recuperam um pouco a história do local, e também, né, como não é um dos distritos de Lyon que tem os indicadores, né, de qualidade de vida mais deficitários, né, que sejam dos locais onde se possa propor novas atividades, né? Então a gente também contou com o apoio do responsável de cultura local, enfim, foi um projeto interessante. E fizeram um trajeto de 17 quilômetros, né? No começo o pessoal falou, nossa, 17 quilômetros ninguém vai conseguir fazer assim, mas pode ser feito em várias etapas, e realmente é um pouco original no que geralmente se faz como turismo urbano também, mas era mais voltado para a população local. Teve um outro projeto também num outro bairro. Esse daí foi não só em Lyon, mas foi em Saint-Étienne, né? É um bairro que está cercado pelas estradas, na verdade. Ele está totalmente, não sei se dá para vocês verem, é o mapa aqui embaixo, né? Que tem aqui, né? Esse daqui. Então dá para ver que é um bairro que tá bem entre várias rodovias assim, importantes locais. Então também existia de fazer um diagnóstico do local, e como eles estavam com projetos de mudanças, né, tentar verificar o que poderia ser feito de uma maneira a propiciar, né, uma qualidade de saúde um pouco melhor. Bom, análise de centros de cidades aqui, eu não sei se esse problema tem sido evocado, mas tem muitos centros de cidade, sobretudo na periferia de Lyon, que tem sofrido desse... Acho que é uma outra parte do órgão. Não, o órgão veio da expectativa. Eu não sei se eles estão tirando peças menores, porque eles já tiraram a maior parte. Agora a saída. Talvez seja na rampa, assim, ou seja, não seja o órgão, seja alguma coisa. Bom. Não sei se vocês têm essa questão de revigorar um pouco o centro da cidade também, né? Sobretudo com cidades que são próximas à periferia, por exemplo, que não são o centro, não é só Lyon, mas da periferia principal, onde esse modelo de
de centro comercial com um grande, por exemplo, um hipermercado e tudo mais, e com as lojas lá, acaba esvaziando totalmente o centro da cidade, e enfim, teve então essa associação de centro da cidade, de uma cidade perto de Lyon, Ulan, que inclusive vai agora ter um metrô. Então o impacto do metrô era prever um pouco como se poderia ser revisto, né, toda a implantação comercial e de serviços nessa região, e de tentar propor, né, elementos novos que sejam em adequação com o tipo também de comércio que existe atualmente, né, o e-comércio, online, tudo. Então foi um trabalho também que foi feito de diagnóstico do que existia, dos pontos fortes, dos pontos fracos e da adequação, olhando também não só essa cidade, mas toda a região que estava em torno, né? Então, contagem também de quantas pessoas passavam, enfim, vários problemas associados ao que a gente chama de planejamento de um centro de cidade, né? Um centro de cidade periférico, que não é um centro principal, né, da cidade. Existe inclusive a figura do manager, né, de centro de cidade, que tem acontecido bastante. Então a gente trabalhou bastante com o pessoal local para tentar ver tipo de serviços e o tipo, né, de comércio que poderiam ajudar, né, a que a população local, né, beneficie, né, dessas transformações que estão acontecendo. Enfim, um ateliê assim, mais de demografia médica, né, tanto que estava pensando inclusive de discutir, né, com o pessoal daqui do IEA que trabalha com essa parte, né, o que foi um grande ateliê que a gente fez, né, que exigiu bastante alunos, inclusive, foi sobre a questão de identificar desertos farmacêuticos, né? Quais são os locais onde falta farmácia, onde não tem, onde as pessoas têm que andar muito para conseguir chegar. E aí não era só o nível da cidade, mas era a região inteira que foi sendo feita, né? Então, porque a gente sabe que na cidade geralmente tem bastante farmácias, né? Mas tentar verificar e como isso poderia ter um impacto, sobretudo para a população, porque a associação que pediu esse ateliê, ela trabalha com a parte de envelhecimento da população, então as pessoas mais idosas que vão ter que fazer uma distância maior para poder ter acesso ao remédio, entre outros, né? O último ateliê que a gente poderia falar hoje é o ateliê com o hospital psiquiátrico que tem sido feito. A Thais até chegou a ver, né, a apresentação deles, continua acontecendo esse ano, mais uma vez. O Hospital Psiquiátrico de Lyon, que tem uma equipe de psiquiatria móvel, né? Quando as pessoas não vão até os serviços de saúde mental que existem, eles podem contactar essa equipe de psiquiatria móvel que vai intervir localmente. Então eles procuram, a gente cartografou, né, quais são os locais na região toda metropolitana de Lyon, onde existem mais pessoas que são chamadas, mais intervenções dessa equipe de psiquiatria móvel, para depois poder identificar por que né, as pessoas não conseguem ter acesso ao serviço de psiquiatria normal e de que maneira poderia ser feito um diagnóstico, né, dos locais e do que poderia criar situações de tensão, né, para a saúde mental. Então, análise de qualidade do ambiente onde tem as antenas tradicionais de psiquiatria, né, e também análise dos locais que concentram maior incidência também, né, de problemas de saúde mental, para ver o que é, né, o que o território está tentando, poderia exprimir nesse sentido, que poderia ser aí um diagnóstico fácil, uma ação, né? Enfim, se nós teríamos que fazer um primeiro balanço do que tem sido esses 10 anos, mais de 10 anos, 12 anos de projetos de ateliê que a gente tem feito, né? Realmente exige um investimento importante de todas as partes, né? Das pessoas que pedem o projeto, porque eles têm que estar disponíveis para os estudantes que vão contactá-los,
tem que ter todas as autorizações necessárias para poder fazer as enquetes de campo e tudo mais, os questionários e tudo mais. Geralmente a complexidade dos agentes envolvidos, né, vai ser um dos determinantes também do sucesso ou não do ateliê. E, como eu digo, é uma dinâmica imprevisível. Tem alguns que a gente pensa que vai dar certo, vai ser... Mas por alguns bloqueios, às vezes nem tudo... Acho que a gente tem mais casos de sucessos que de resultados, né, assim, menos interessantes, né? Eu acho que o que mostra que a gente continua fazendo, propondo isso, né? Mesmo se todos os anos a gente fala que a gente vai tentar reduzir, porque é um investimento pessoal bastante importante em termos de tempo, para os alunos e para nós e para todo mundo, eu acho, né? Mas a gente acha que é importante na formação dos nossos alunos, que vão prepará-los para o que eles vão encontrar depois, né, da universidade. E nos permite repensar os projetos que nós temos dentro da universidade, né, com o estreitamento dessas colaborações com esses agentes socioeconômicos locais e regionais. Eles vão, inclusive, nos ajudar, né, algumas vezes, como eu disse, um ateliê pode ajudar um outro que vai vir mais tarde, projetos de pesquisa. Pelo fato de a gente já ter tido os projetos de ateliês, a gente já tinha os contatos na prefeitura na hora que foi pedir para fazer autorização para criar amostras, né, de árvores. Então, acho que essa criação de redes que acaba sendo usada tanto para nossas pesquisas, né, mas também para os alunos. A gente teve um aluno que montou a própria empresa depois de ter feito o mestrado de consultoria, e ele usou todos os endereços das pessoas que ele tinha encontrado para poder difundir e depois ter mais sucesso, né, na inserção profissional dele. Então, acho que é um investimento importante, mas todos ganham no final, né? Inclusive, poderia-se falar que alguns organismos acham mais fácil confiar a estudantes que estejam fora do que fazer dentro de casa alguns estudos, algumas análises, né? Que seria como se fosse, né, um pouco mais, entre aspas, neutro, mas enfim, né, nem sempre é o caso, né? E, bom, tem uma foto que aí os alunos aparecem na televisão, enfim, para eles também é interessante. Vocês também já estão com, né, aparecendo na televisão, né, e para eles também é importante para tentar, né, se preparar para a vida profissional. Só para concluir, né, porque eu acho que também já está na hora, realmente a gente acha que esse enfoque da saúde que a gente está propondo, né, é interessante como um assunto transversal que realmente pode criar, tem que ser multidisciplinar mesmo, para poder falar sobre planejamento urbano atualmente, né? Planejamento urbano, planejamento ambiental, para não se ver só um aspecto, né, mas que esses projetos de ateliê têm mostrado o quanto é importante, né, não só ficar fechado num certo enfoque, né, mas tentar articular vários elementos. O elo entre o mundo acadêmico e o mundo socioeconômico, né, para nós também é muito importante, que seja, qualquer que seja a escala, né? A gente tem tentado várias escalas, claro, mais locais e regionais, né? Não fizemos nenhum projeto nível nacional ainda, mas que seja com associações ou entidades públicas ou outros organismos, tem trazido para nós um apoio importante para o tipo de ação que a gente tem feito nesses últimos tempos. Acho que é isso, né?